Já estamos gravando. Essa é a nossa aula. Nós iremos dar continuidade sobre estudos das estruturas neurobiológicas, das principais estruturas neurobiológicas envolvidas no comportamento humano e na clínica terapêutica ou na clínica psicoterapêutica. É muito importante nós lembrarmos que o Conselho Federal de Psicologia, através de um parecer em 2022, ele, através do poder que lhe é atribuído pelo governo, ele estabeleceu que o termo psicoterapia só pode ser usado por quem é psicólogo ou por quem é psiquiatra. Então, por isso que o nosso instituto e o nosso curso não se chama Instituto Brasileiro de Psicoterapia, mas será Instituto Brasileiro de Terapia. O nosso curso não é um curso de psicoterapia, é um curso de terapia. Por quê? Nós temos, então, maior vantagem em sermos terapeutas do que psicoterapeutas, para não chocarmos com a lei federal do Conselho de Psicologia, tá ok? Nós estamos fazendo toda a nossa estrutura dentro das normativas da Constituição para não termos nenhum problema no futuro. Então, na aula passada, ou nas aulas anteriores, vocês acompanharam alguns atendimentos que eu fiz, para vocês poderem sentir como é que se dá a terapia integrativa. Nós vimos que a terapia integrativa, ela envolve não uma única abordagem, mas diversas abordagens. E nós, então, nos prendemos às técnicas de várias abordagens. E nós vimos também que no mundo hoje existem mais de 400 abordagens. Alguns estudos falam que são mais de 500 abordagens, entre a abordagem humanista, a abordagem cognitivista, a abordagem fenomenológica, a abordagem psicanalítica, a abordagem da terapia do esquema e muitas outras. Existem mais de 400. Então, isso quer dizer que não temos mais nada para inventar, não temos mais nada para descobrir. O que temos agora é o que conhecer e saber como aplicar esse conhecimento de uma forma altamente funcional. E qual é uma das grandes vantagens da terapia integrativa ou da psicoterapia integrativa em saúde mental padrão Oxford? É que ela é flexível, ela é adaptativa, e você, então, personaliza a sua intervenção à personalidade do seu cliente, porque você vai trabalhar com as melhores técnicas de cada abordagem. E aí vamos desenvolver toda uma sensibilidade. Nós sabemos que a terapia envolve questões psicológicas, questões emocionais, questões cognitivas, questões culturais e questões voltadas a crenças religiosas. E nós precisamos ter uma compreensão ampla a respeito do ser humano para sabermos com qual tipo de desafio nós estamos lidando e quais são as melhores técnicas para podermos aplicar em cada uma dessas situações. Lembrando que todos vocês terão que passar pela terapia. A Joelma já começou a sessão dela e vocês irão passar comigo ou com o doutor João ou com a doutora, me esqueci o nome dela agora. Ela é muito boa, ela também é a favor da terapia integrativa. Todos terão que passar para poder experimentar na pele cada técnica dessa para sentir como é que isso funciona na prática. Então, vamos lá para o que nós queremos conversar hoje. Vamos relembrar sobre as principais estruturas neurobiológicas. Nós vimos, na aula passada, que a nossa mente, ela processa estímulos. Os estímulos podem ser de origem interna, que vem da nossa memória,
como os estímulos podem ser de ordem externa. Estímulos visuais, estímulos auditivos, olfativos, sinestésicos, até climáticos. Tudo pode disparar gatilhos. Esses estímulos, principalmente os externos, eles são primeiro recepcionados, digamos metaforicamente falando por uma torre chamada tálamo. O tálamo recepciona os estímulos e distribui por todo o cérebro. Mas, principalmente, esse estímulo vai passar por uma área que está muito ligada ao sistema autônomo, que é o sistema que vai funcionar independente da sua razão, independente da sua vontade. É um sistema que existe no nosso cérebro, automatizado para nos proteger de qualquer coisa que o nosso cérebro entenda como uma ameaça. E como se chama esse sistema pelo qual, prioritariamente, esses estímulos são processados a princípio? Sistema SARA. SARA. Então, todos os estímulos vão, primeiramente, para o tálamo, é distribuído pelo cérebro por várias estruturas e passa principalmente pelo SARA, que é o sistema reticular ativador ascendente. Aí precisamos compreender o que significa o nome desse sistema. Observem, aqui não se trata unicamente de uma área, se trata de um sistema ativador. É um sistema que ativa. Ativa o quê? É um sistema ativador reticular. O que é reticular? É algo que está ligado a um todo. É como se eu tivesse um computador e ao redor tivéssemos mais 10 computadores ligados a essa central. Então, o sistema reticular ativador ascendente porque ele acende em quê? Em nível de consciência. Então, o sistema, ele ativa através de uma conexão com várias outras áreas e ele acende. Quando você está dormindo e você acorda, é o sistema ativador reticular ascendente que faz isso. Quando você desmaia, o que se apaga é o sistema ativador reticular ascendente. Quando você bebe, o sistema ativador reticular ascendente, ele também decai o seu nível de consciência. O sistema SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, ele é o encarregado para interpretar esses estímulos. E isso independe da sua vontade. E isso independe do seu desejo. É ele que cria esse primeiro comportamento impulsivo. É ele que cria isso. Ok? Então, eu preciso trabalhar com o sistema ativador reticular ascendente. E qual é a melhor técnica comprovada cientificamente por inúmeras instituições? Técnicas de mindfulness. Mindfulness são técnicas de consciência do aqui e do agora. E uma das técnicas mais simples é ouvir a própria respiração. Ouvir a própria respiração é uma técnica extremamente funcional que eleva o nível de consciência. O que é que o sistema ativador reticular ascendente faz? Quando ele é ativado, ele também ativa a consciência. E a consciência faz com que você tenha condição de avaliar o que o sistema reticular identificou como uma ameaça. Em outras palavras, sempre o nosso primeiro comportamento, a nossa primeira atitude é uma
atitude de autonomia cerebral. Não é uma atitude consciente. Tende a ser uma atitude defensiva, baseado naquilo que o seu cérebro, por meio das experiências, arquivou, estabeleceu. Ok? Então, técnicas de mindfulness nós iremos usar em todas as nossas sessões de intervenção terapêutica. Até aqui alguma pergunta? Nós iremos falar muito sobre o SARA. Até aqui alguma pergunta? Então, vamos mais aqui. A primeira interpretação dos estímulos é feita pelo sistema SARA. E o sistema SARA, ele se fundamenta principalmente em arquivar informações emocionais de impacto negativo. O sistema SARA, ele não funciona muito para perceber o que é bom. Ele funciona para perceber o que é ameaçador. E o que é ameaçador para ele? Pode ser uma ameaça real, como pode ser uma ameaça emocional, como o medo, como a insegurança e como a raiva. Essas três emoções são as principais emoções processadas pelo sistema SARA: medo, insegurança e raiva. Depois nós iremos estudar cada uma dessas emoções, como é que elas são processadas em nossa mente. Vamos lá. Então, o sistema SARA, através do tálamo, ela interpreta os estímulos. Entre 1 milhão de estímulos, ela pega um ou dois. Você pode falar para uma pessoa 10 mil palavras bonitas, mas se a mente dela, através do sistema SARA, pegar apenas uma palavra das 10 mil que você falou, e ela entender como ameaça, ela se prende nessas duas palavras e descarta todo o resto. E aí temos que estar pensando sobre essas questões a respeito dos outros e a respeito de mim também. Porque eu vou precisar de me trabalhar para poder lidar com os outros. E aí o sistema SARA identifica uma ameaça, seja ela qual for, pode ter até medo de barata, medo de mosquito, medo de qualquer coisa. Identifica e manda uma informação para a amígdala cerebral. E aqui entramos com um outro desafio. O nosso desafio, primeiro, sistema SARA. Segundo, amígdala cerebral. Sempre quando a nossa mente, por alguma razão, ela interpreta alguma ameaça, ela identifica alguma ameaça como medo, ansiedade, insegurança e raiva, a amígdala cerebral ela é ativada. Quando a amígdala cerebral ela é ativada, então é ativado o sistema de luta ou fuga. Ou eu vou fugir da situação, ou eu vou lutar para combater a situação. Então, em psicologia, esse sistema, a amígdala cerebral de luta e fuga, é muito falado. E vocês precisam de compreender o que estará por trás de cada técnica. A amígdala cerebral, então, é ativada. E quando ela é ativada, ela então ativa também o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Hipotálamo, H, pituitária, adrenal, que é o eixo HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. O eixo HPA. Em psiquiatria, é muito estudado o eixo HPA. HPA. HP. HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. Que são glândulas que são responsáveis pela produção de adrenalina, cortisol, noradrenalina
e acetilcolina, que são substâncias químicas responsáveis para preparar o corpo para lidar com a ameaça. É aí que começamos a compreender traumas psicológicos. Quando a pessoa tem um trauma psicológico, que passou por algum tipo de experiência, que lhe causou um impacto emocional negativo e muito grande, isso quer dizer que a amígdala cerebral dela está super sensível para qualquer coisa que represente ou que faça lembrar ou que se relacione com aquela experiência do passado. Como já falamos anteriormente, a nossa mente precisa interpretar o momento presente. Ela precisa avaliar cada situação, se representa ameaça ou se representa prazer. A mente está sempre avaliando. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês e a sua mente está avaliando se o que eu estou falando, mesmo que você não queira, independente da sua vontade, a sua mente está analisando as minhas palavras e procurando encontrar alguma coisa que contrarie aquilo que você pensa. E isso é independente do fator cognitivo. Então, quanto mais bem resolvido o ser humano é, mais flexível ele se torna. Mais espontâneo ele se torna. Chega a um ponto que algumas pessoas desenvolvem uma hipersensibilidade ou hiperativação da amígdala cerebral. Aí é o que nós vamos chamar de transtorno de personalidade. A amígdala cerebral está hipersensibilizada. A pessoa não tem mais controle sobre a sua vida. Ela não consegue mais. Principalmente quando ela está vivendo sob situação de grande estresse. A amígdala cerebral vai crescendo, e isso é comprovado cientificamente. Quanto mais estresse, quanto mais traumas, quanto mais a pessoa se expõe a situações estressantes, a amígdala cerebral se desenvolve. E o hipocampo diminui. O hipocampo é a parte, é uma estrutura neurobiológica que está principalmente ligada à memória. Por isso que quando as pessoas estão passando por estresse durante muito tempo, elas começam a ter dificuldade de memorização, de aprendizagem e de recordar de coisas do passado. Porque o hipocampo vai minimizando de tamanho, perdendo a sua funcionalidade. Como é o caso do mal de Alzheimer. Na doença mal de Alzheimer, os estudos demonstram que o hipocampo vem diminuindo de tamanho. E aí, como é que se combate isso tecnicamente? Exercício de memorização, exercício de concentração. Então, se eu tenho uma pessoa que está com mal de Alzheimer, eu quero ajudar essa pessoa, eu vou trabalhar com ela com memorização, com jogos de psicomotricidade. Vai ser um quebra-cabeça, fazer perguntas, adivinhação, tudo que trabalhe em memorização exercita o hipocampo. Ok? Então, algumas pessoas terminam desenvolvendo hipersensibilidade da amígdala cerebral. E aí elas perdem o controle, ficam extremamente sensíveis, e não é porque elas querem. Precisamos de compreender muito essa questão. Aqui agora eu quero humanizar cada um de vocês. A pessoa se torna hipersensível, não é porque ela quer. Popularmente, nós falamos, que pessoa assim, que pessoa não sei o que lá, que pessoa sensível, que pessoa que se irrita com facilidade, que pessoa nervosa. É porque a amígdala cerebral se desenvolveu muito diante de situações estressantes, diante de responsabilidade constante, diante de uma qualidade de vida
duvidosa, diante da ingestão de substâncias químicas. Aí nós vamos depois estudar sobre o eixo cérebro-intestino. Vamos compreender que não existe saúde mental sem o intestino funcionando razoavelmente bem. Não tem como, vamos compreender por que isso acontece. Vamos compreender como é que funcionam as células CE, que são células do intestino que produzem serotonina, 5-hidroxitriptamina, e que produzem dopamina. Aí vamos compreender toda essa estrutura para nós podermos saber que saúde mental envolve funcionamento do intestino saudável. Se não tiver intestino saudável, não tem como ter saúde emocional. Se não tiver saúde emocional, não tem como ter intestino saudável. Existe uma relação entre nós. Vamos estudar isso aí depois para não misturar esses assuntos. Então, vamos aqui. Então, a nossa grande questão hoje é compreender a amígdala cerebral. Quando uma pessoa chega para nós, que ela está estressada, que ela está nervosa, ela está em uma situação de ativação da amígdala. Lembrando que nós temos várias amígdalas, tá ok? Nós temos amígdala na garganta, temos outras, mais, eu acho que são 4 amígdalas que nós temos, 4 ou 3. Então, eu estou falando da amígdala cerebral, a que está no nosso cérebro. Então, eu já falei que a amígdala cerebral de uma pessoa pode estar hiperativa e a pessoa não consegue relaxar. E muitas vezes, a terapia não vai funcionar com ela, porque ela não tem nível de concentração. Então, quais são 2 grandes desafios na intervenção terapêutica em saúde mental? A pessoa não consegue relaxar, a pessoa tem dificuldade para se expressar e a pessoa não acredita que a terapia possa trazer resultados para ela. E nós vimos que esses 3 elementos representam 40% da eficiência da intervenção terapêutica. A pessoa precisa relaxar, a pessoa precisa falar e a pessoa precisa acreditar. Ok? 40% do sucesso de vocês depende do seu cliente. Ela precisa falar, ela precisa relaxar, sair do modo defensivo, sair do modo de tensão, e ela precisa acreditar. Precisa acreditar na terapia e precisa acreditar no terapeuta. Aí, então, eu que vou estar fazendo, o nosso time aqui por trás, vai estar fazendo o marketing de cada um de vocês na plataforma. Vamos estar falando, olha, vamos estar passando você para uma terapeuta extraordinária. Vamos ter que elevar o seu nome. Vamos ter que elevar a sua performance. Olha, é uma pessoa extraordinária. Porque isso vai trazer segurança para, poxa, que bom que eles vão me colocar para conversar com uma pessoa incrível. Porque 40% do sucesso depende do que o seu cliente acredita. 30% depende da competência do profissional. E 15% depende da aplicação da técnica. Ok? Então, vamos voltar para a questão da amígdala cerebral. Então, eu preciso fazer com que essa amígdala cerebral volte a funcionar de maneira funcional. E para isso existem técnicas. Ok? E sempre quando a pessoa está com medo, sempre quando uma pessoa está com raiva, sempre quando uma pessoa está insegura, a amígdala cerebral está hiperativa. Isso quer dizer que o corpo está produzindo grande quantidade de cortisol. Depois nós iremos ter uma aula somente sobre cortisol.
o que acontece quando o nosso corpo produz muito cortisol, produz muita adrenalina e acetilcolina. O conjunto da ação dessas substâncias químicas eleva batimento cardíaco, eleva aumento do glicogênio, porque ela prepara o corpo para enfrentar uma situação ameaçadora. Só que se a ameaça for a nível psicológico, ela nunca pode sair do estado de tensão, porque o conflito dela não é com o mundo aqui fora, é com o mundo aqui dentro. Então, dentro da cabeça dela, ela pode estar em guerra 24 horas por dia. E ela não consegue relaxar nunca. Não consegue dormir, não consegue se concentrar, não consegue ter paz. E aí eu vou precisar de perceber tudo isso aqui. E aí vem essas três substâncias, ela vai aumentar o glicogênio, que aumenta o tônus muscular. A acetilcolina causa contração muscular. Ela que é a principal responsável pela contração muscular. E juntas, elas atuam em áreas específicas do corpo. Juntas, elas provocam emotion. E a palavra emoção, ela vem do latim, que quer dizer movimentação. Existe uma diferença entre o que é sentimento e o que é emoção. Emoção é um movimento químico dentro do nosso organismo. Emoção é movimento químico. E quais são as principais substâncias químicas que atuam nas nossas emoções que são consideradas popularmente como negativa? Adrenalina, cortisol e acetilcolina. Temos uma outra substância que ela é... Não consigo me lembrar agora, mas nós iremos estudar, porque é muito conteúdo, são muitos detalhes, mas isso não vem ao caso agora. Mas eu quero que vocês pelo menos compreendam o básico. Então, temos cortisol, acetilcolina e adrenalina. O cortisol, ele causa contração muscular. E cada pessoa tem essas substâncias concentradas em determinadas áreas do corpo. Vou repetir. Cada pessoa tem essas três substâncias concentradas em áreas específicas do corpo. Algumas pessoas concentram essas substâncias na pálpebra dos olhos. E aí a pálpebra dos olhos se movimenta. A pálpebra dos olhos fica trêmula, espasmo muscular na pálpebra dos olhos. O que isso quer dizer? A concentração de cortisol, de adrenalina e principalmente acetilcolina está concentrada na região ocular. Outras pessoas terão essa concentração no canto da boca, que terão repuxo no canto da boca, sem elas quererem. Outras terão no crânio, que vão ter muita dor de cabeça. Outras terão essa tensão muscular provocada por essas substâncias químicas na região trapezoidal, no trapézio. Fica muito tenso. Aí a massoterapia alivia essas tensões através do aperto, através do contato físico, mas não resolve o problema emocional. Não resolve a questão que está originando, ok? Eu reduzo a tensão temporariamente, mas daqui para amanhã está tudo outra vez. E aí vem a grande questão. Na região do trapézio, no dorso lombar, nas costas, a musculatura das costas, outras são na garganta, causando bolos faríngeo, porque a musculatura da faringe, ela se contrai, aumenta de volume e faz a pessoa sentir como se tivesse algo engasgado. E
Não tem nada engasgado, não tem nada preso. O que tem ali é uma ação da acetilcolina, porque a região de fragilidade daquela pessoa é aquela área. Essas substâncias que eu estou falando, da adrenalina, cortisol, principalmente a acetilcolina, ela se concentra nas regiões mais frágeis do corpo humano. Pode ser a região dos olhos, cabeça, pescoço, pode ser a região trapezoidal, o dorso lombar, peito. Os pulmões, ela diminui os alvéolos pulmonares, diminuindo a troca de gás carbônico e oxigênio, fazendo com que a pessoa sinta falta de ar. Isso acontece muito com pessoas que têm transtorno do pânico, elas não conseguem respirar, porque a acetilcolina causa uma contração dos alvéolos pulmonares, diminuindo a flexibilidade dos alvéolos. E esses alvéolos são pequenos saquinhos, metaforicamente falando, que se enche de ar, de gás carbônico ou de oxigênio. Então, eles contraem a espessura deles, diminuindo essa troca. E aí a pessoa não consegue respirar direito, ela fica mais tensa, produz mais acetilcolina, diminui ainda mais o calibre dos alvéolos pulmonares. Qual é o resultado? Desmaio. Ela fica louca, eu vou morrer. E ela não entende que se ela relaxar, ela consegue ter controle sobre a amígdala cerebral. E aí nós vamos aprender técnicas para trabalhar diretamente com a amígdala cerebral. Coisas simples e altamente funcionais que devemos experimentar na nossa vida. E aí também tem aquelas pessoas que sentem peso sobre o peito, que têm contrações musculares abdominais, tem pessoas que vão ter problemas relacionados com o intestino, prisão de ventre, tem pessoas que vão ter dores na região pélvica, abaixo do umbigo, tem pessoas que vão ter sudorese, suor nas mãos, suor nos pés, suor excessivo. Vamos ter dores nas pernas, porque a contração muscular pode gerar dores também. Vamos ter espasmos musculares no ombro, a musculatura do ombro, ela entra em espasmo, ela treme sozinha, a musculatura do bíceps, os glúteos também se contraem, a musculatura da coxa se contrai. Então, eu vou precisar, dentro da terapia, para eu poder trabalhar com a amígdala cerebral, eu preciso trazer clareza para o meu cliente. Eu preciso ajudá-lo a elevar um nível de consciência corporal. Eu pergunto, quando você pensa sobre essa questão, em que parte do seu corpo você sente tensão muscular? Às vezes a pessoa tem dificuldade de perceber. Aí eu falo para ela, olha, é na pálpebra dos olhos, é no pescoço, é no trapézio, é nas mãos, nas pernas. Aí eu ajudo ela a identificar a área que está tensa, porque eu vou ter que trabalhar a dessensibilização da amígdala cerebral. A amígdala cerebral entendeu, ela recebeu uma informação de que existe uma ameaça. Ela, então, entra em atividade para preparar o corpo para lidar com a ameaça. Mas só que é uma ameaça que muitas vezes não existe. Existe apenas na cabeça dela. Mas, na realidade, não existe. Por exemplo, medo do abandono. Eu tenho que me trabalhar para não ter medo de ser abandonado. Medo da rejeição. Medo da crítica. Medo da vergonha. Não é que agora eu vou ficar sem ter medo de coisa alguma, eu vou usar do meu bom senso. Mas alguns medos são completamente disfuncionais. Medo de ser deixado, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de falar em público. Todos esses medos, que são medos sociais, eu vou ter que me trabalhar, eu e vocês também. Vamos ter que nos trabalhar para termos algo, uma vida razoavelmente, do ponto de vista emocional, saudável. Ok? Então, até aqui alguma pergunta? Fabiana, não gosto de falar em público. Ok, temos que trabalhar isso.
Vamos lá, vocês? Alguma pergunta, alguma colaboração? Daniel, Oi. No caso, todos esses desconfortos que a gente sente no corpo, então é porque a amígdala cerebral está alterada, no caso. Não é que ela está alterada. Se a pessoa vive tensa continuamente, a atividade cerebral está hiperativa. Sim. Ok? Então, no caso, né? Mas nesse caso que você mencionou, ela está ativa. Certo, está ativo. Então, eu sinto no corpo. Um exemplo, como você falou aí, a pessoa que tem crise de pânico, né? Então, ela tendo uma crise de pânico, no momento da crise de pânico, ela não vai conseguir resolver isso buscando fazer aquilo naquele momento. Então, ela tem que estar fazendo isso antes. Trabalhando a amígdala cerebral antes, relaxando o corpo, trabalhando com relaxamento, porque aí, quando chegar esse momento, eu vou saber o que fazer. Perfeito, querida. Perfeito. É isso? Não se vence o medo na hora do medo. Não se vence a insegurança na hora da insegurança. Não se vence o problema na hora que o problema surge. Eu venço o problema antes dele surgir. Eu venço o medo antes dele surgir. Como é que eu venço isso? Me preparando para o que poderá acontecer. Então, eu me preparo para os meus piores medos. E aí eu uso técnica para isso. E qual é a técnica? E qual é a principal técnica? De sensibilização da amígdala cerebral. Que no caso é fazer, né? Fazer os exercícios sempre, buscar relaxar, como você ensinou, né? Naquela outra aula. Aí eu vou passar as técnicas para vocês. Sim, antes de dormir, tá fazendo exercício de respiração, né? Correto. Okay. Aí eu vou passar todas essas técnicas, tá? E são algumas técnicas, não é apenas uma. Ouvir a respiração é a parte mais simples, mas tem coisas aí que é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda. Mais pergunta? E quando a pessoa está relutante, ela não aceita esse tipo de acompanhamento, ela não dá credibilidade, ela acha que ela não consegue. Quais são alguns métodos? É claro que você acabou de falar que você vai falar ainda, que você vai dar umas explicações. Mas alguma coisa de início, a pessoa está relutante, sempre agressivo, está agressivo, o tempo todo agressivo, nada tá bom. Como a gente aborda essa pessoa? Tirando a pessoa do estado defensivo. Como? Não discordando dela. Não discordando. Aí você vai ter que usar técnicas de persuasão. Porque quando você bate de frente, a pessoa sente que você está confrontando. Se você confronta, você então está lidando com o ego dela, com a prepotência, com o orgulho. Ela vai querer provar que ela está certa. Sim. Então você tem que sair do ataque. Você tem que fazer a pessoa entender que você não está confrontando. Porque se você confronta, ela entra na defensiva. A amígdala cerebral se altera na hora. Eu tenho que tirar ela do estado de defesa. Ok? Porque eu só consigo influenciar uma pessoa na alegria e no relaxamento. No momento de tensão, eu não consigo influenciar ninguém. Então, o que eu faço? Eu não discordo. Boa. Deu para compreender? Uhum. Então, eu não vou bater de frente. O que eu vou falar assim? Eu compreendo você. Se eu tivesse em seu lugar, talvez eu pensasse como você pensa. Ok? Aí eu vou me colocar no lugar dessa outra pessoa. Vou me colocar pensando como ela pensa. O que você gostaria de ouvir quando você fala, eu não acredito que a terapia possa dar certo para mim? Eu vou falar assim, olha, talvez realmente não dê certo mesmo para você. Mas quem sabe que você possa experimentar para ver se de repente alguma coisa diferente aconteça e você pode ser surpreendida. Ou talvez não seja, não aconteça nada de fato. Mas vamos pelo menos tentar. Ok? Eu preciso tirar a pessoa do modo defensivo.
Ela precisa entender que eu não estou contra ela. Ela precisa entender que eu estou a favor dela. E eu não vou provar que eu sei mais do que ela. Eu não posso querer entrar nesse mérito da questão. Entendi. Eu vou ter que ser a favor dela. E aqui requer muita habilidade. Ok? Uhum. Ok. Então, eu posso ampliar mais essa resposta. Porque, de fato, vocês vão lidar muito com isso, porque existe muito preconceito. Mas, porém, também, existem alguns transtornos de personalidade, como o narcisista, que a terapia não vai funcionar de fato. Vai ser muito complicado. Porque no transtorno narcisista, a pessoa já sofreu tanto na vida, é muito importante também nós falarmos sobre essa questão, porque hoje em dia está havendo um diagnóstico popular. Todo mundo agora é narcisista. Olha, ele é narcisista, sem diagnóstico, sem coisa alguma. Existe o egoísmo natural da pessoa, existe a prepotência, existe o orgulho, mas existe um transtorno chamado narcisismo. E o narcisista não surge porque a pessoa quer. O transtorno de personalidade narcisista surge como defesa. A pessoa já sofreu tanto na infância dela que ela hoje tem medo de tudo. Ela então vai se colocar como superior, não porque ela de fato seja superior, mas porque ela necessita, por defesa própria, se colocar como superior. Uhum. E aí, a mente do narcisismo... Aí, depois vamos falar sobre esses transtornos, que não é o nosso foco agora. Tá ok? Mas eu quero falar que trabalhar com narcisista é muito complicado. Por quê? Porque ele entra no set terapêutico para provar para ele e para você que a sua intervenção não vai funcionar com ele. Ele não está ali para ser trabalhado. Ele está ali para te desafiar. Por isso que não funciona com narcisista. E ele faz isso sem perceber. Porque ele tem necessidade de aprovação. Ele tem necessidade de provar que o que ele acredita está mais certo do que o que você pensa. Então, ele entra no set terapêutico, fala assim, tá ok, vamos fazer então a terapia. Não senti nada, não resolveu nada, porque ele não se entrega. Porque ele tem que provar para ele mesmo que ele, a Mauri falou, esse perfil, já a pessoa geralmente busca um psicólogo diferente todo mês. Ok. Aí depois vamos falar sobre transtornos. Mas, primeiramente, quero que vocês aprendam o básico para poderem lidar com questões simples, como a questão de ansiedade, um trauma simples, uma fobia simples, e para depois aprender a trabalhar com transtorno de personalidade, que aí a coisa é muito mais séria. Eu já trabalhei com pessoas com transtorno de personalidade que ela quis me matar ali dentro da minha clínica. Ela pulou no meu pescoço e disse, vou te matar, miserável. E eu que não corresse. Ok? Mas só que hoje nós temos sorte que tudo agora é online, não dá para a pessoa te pegar aí do outro lado. Ok? Existe uma vantagem. Mas eu já tive casos de que a pessoa quis me matar. Teve um caso, eu vou contar esse caso, ela era paranoica e esquizofrênica. Ela então acreditava que ela era agente da KGB. O esposo dela era médico, realmente era médico. Ela acreditava que ela era um agente especial da KGB e que ela estava ali para poder fiscalizar algumas pessoas, principalmente os vizinhos, porque os vizinhos estariam supostamente fazendo parte de um grupo de pessoas que estavam sequestrando humanos e vendendo órgãos. E ela, então, foi encarregada pela KGB para resolver o problema. E agora, como é que eu vou resolver esse problema? Porque na cabeça dela, ela de fato é agente da KGB. E na cabeça dela, ela vê a pessoa conversando com ela. Como é que eu vou falar que o que ela está vendo e ouvindo não é real, se ela vê e se ela ouve? Aí eu perguntei para o marido dela, você sabe me falar se ela lê algum tipo de livro? Senhora, ela lê esse conto daqui. Aí eu pedi o livro emprestado e fui ler. Era um conto da KGB. Ela pegou, leu o livro e internalizou o personagem do livro.
E aquele personagem saiu do livro e agora era ela. E aí foi quando eu li o livro para poder ajudar a essa moça. E aí eu falei para ela, pode ser também algum filme também, a pessoa internaliza ideias, querida. A mente humana não tem limites, não. Não tem limites. Jogos também. O que acontece aqui? Até reportagem de jornal. Qual é a grande questão? O mal não merece consideração. Nada passa desapercebido pela mente humana. Ou o que você está ouvindo, fazendo e falando, ou está te construindo, ou estará te destruindo. Ainda que seja por brincadeira. A mente não sabe o que é brincadeira. A mente assimila como verdade. Tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você lê, as reportagens de jornais sensacionalistas são absorvidos. A sua consciência que filtra isso. Mas se em algum momento a sua consciência falhar, todo esse conteúdo vem à tona como lixo e vai te pegar e vai te jogar no psiquiatra. Então eu não posso brincar com a minha mente. A minha mente não é balde de lixo para colocar qualquer coisa lá dentro. Eu tenho que ter cuidado com isso. E aí eu falei para ela, você conhece o padre tal? Ela, conheço, que era o padre do livro que eu li. O padre, ele trabalhava com ácido, não é? Eu falei, você conhece o padre? Eu disse, sou amigo dele. E aí eu entrei no jogo dela. E no final eu disse para ela, fulana, o que está acontecendo com você está escrito nesse livro. Aí foi nessa hora que ela pulou em cima de mim. Desgraçado! Eu vou te matar, seu imundo! Porque eu trouxe a realidade para a vida dela. Porque ela estava vivendo em cima de uma ilusão. Agora eu tirei a ilusão que dava sentido para a vida dela. Como é que ela vai viver agora sem essa ilusão? Isso revolta. A mesma coisa são algumas crenças que nós desenvolvemos. Algumas pessoas se habituam com a miséria, se habituam com o sofrimento, se habituam com uma mentira. E você tirar aquilo dela é você tirar a razão da própria vida, ainda que seja uma coisa ruim. Então temos aqui uma série de problemas, ok? E vamos enfrentar lá na frente. Então, amígdala cerebral. Estamos compreendidos aqui sobre a amígdala? Está muito bem compreendido? A Mauri? Sim. Então, vamos só finalizar. Eu vou precisar de trabalhar com técnicas para desensibilizar a amígdala cerebral. Quando eu estou com medo, quando eu tenho raiva, quando eu tenho insegurança, quando eu tenho trauma, porque todo trauma envolve um medo. Todo trauma envolve o medo de que o passado volte a se repetir. Só que a nossa mente comete erros cognitivos, que nós queremos estudar isso lá na frente. Erros de generalização, erros de catastrofização, erros da subjetividade exploratória do eu. Isso só acontece comigo. E aí vem uma série de erros de pensamento racional. Temos problemas emocionais, temos problemas cognitivos, da razão, que é a construção da lógica do sujeito. Vamos ter que estudar, então estamos só começando nesse negócio aqui. Então, como é que eu trabalho com a amígdala cerebral? Desensibilizando. Como é que eu desensibilizo? Técnica de relaxamento. Relaxamento muscular. E vocês podem trabalhar sozinhos dentro da casa de vocês. Enquanto estão dirigindo, enquanto estão no trabalho, enquanto estão na cozinha, na hora que estão acordando, a qualquer momento, porque ninguém sabe o que você está fazendo. Então, você pode aplicar ali a qualquer instante. Então, eu vou precisar, na minha intervenção clínica, é possível que um medo ou insegurança passe de forma natural com o passar do tempo? É possível, sim. É possível. Mas é melhor que você faça isso deliberadamente. O que eu quero dizer com isso? Técnica. Conte muito com a sorte. É melhor você fazer pontualmente. Eu quero me libertar desse medo.
do que você esperar pela sorte de algum dia, talvez, a coisa se desfazer, porque, tecnicamente, cada vez que eu tenho uma crise, eu torno mais vulnerável para uma próxima crise. Então, como é que os psiquiatras trabalham? Evitando que o paciente dele não tenha uma próxima crise. E a mesma coisa seremos nós. Então, em alguns momentos, nós teremos que encaminhar o nosso cliente para um psiquiatra, para evitar que ele tenha uma próxima crise. E eu vou ter que desenvolver técnica para saber um momento de encaminhar uma pessoa para o psiquiatra, porque você sozinho não vai conseguir resolver o problema. De sensibilização. Técnica do que você falou? Técnica de desensibilização. Ok? Desensibilização da amígdala. Eu estou trabalhando aqui com questões técnicas agora. Então, vamos trabalhar com... E agora, veja, a minha intervenção é uma intervenção técnica. Eu não estou fazendo uma intervenção de achismo. A pessoa está com medo, a pessoa está insegura, a pessoa está com raiva, a amígdala está ativa. Pronto, acabou, simples assim. Então, eu não tenho que ficar deduzindo muita coisa. Está com raiva, a amígdala está ativa. E aí, eu desensibilizo a amígdala, porque se a amígdala estiver ativa, ela não consegue racionalizar nunca. Não vai conseguir racionalizar. Porque o modo defensivo dela, de autonomia cerebral e do sistema autônomo, está ativo. Ela não consegue racionalizar. Não tem jeito. Por mais que você mostre, olha, 2 mais 2 são 4, ela não vai entender nunca isso. A mente não absorve. Está com resistência. E em psicanálise se chama de mecanismos de resistência. A mente da pessoa resiste. Então, sempre a pessoa está com raiva, aí eu vou ter que entender o perfil psicológico do meu cliente, que aí vai ser outro assunto. Eu preciso entender o perfil psicológico do meu cliente. Porque tem alguns clientes que ele vai querer racionalizar apenas sem usar técnica de relaxamento. Que eles são muito lógicos, então técnica de relaxamento não vai funcionar com eles. Com eles, o que vai funcionar é a racionalização. Aí eu vou ter que ser uma pessoa muito boa para poder construir lógica. E aí vai depender da capacidade de cada um de vocês. Construir lógica. Perceber o que é lógico e o que não é lógico. E aí só com a experiência. Então, ok? Mas aqui, nos nossos encontros, eu vou trabalhar com vocês a construção de lógica. Lógica é coerência. Lógica é quando as partes de um argumento, eles são harmônicos ao outro. Então, nós somos capazes de construir lógica através da estrutura argumentativa. E aí vamos ter técnicas para podermos também aprender a construir lógica. Os psicopatas são fantásticos em construírem lógica. Têm uma capacidade imensa. Então, vamos aqui voltar. Então, técnica de desensibilização vai funcionar com todo mundo? Não. Quando a pessoa é muito lógica, ela não quer técnica de sensibilização. Ela quer discutir lógica. Quer discutir racionalidade. E aí vamos aprender técnicas de racionalização. E que aí vocês irão aprender essas técnicas também. Mas nesse momento o que eu quero é trabalhar com a amígdala cerebral. Então vamos lá. Técnicas para poder trabalhar com desensibilização. E qual é a importância dessa técnica? Eu minimizo o impacto do trauma de forma orgânica, de forma biológica. Quando eu amenizo esse impacto emocional, eu aumento a possibilidade do nível de racionalização dela. Ok? Eu trabalho com técnicas de sensibilização, o fator emocional começa a se estabilizar e o racional começa a fluir.
E aí ela começa a pensar direito. Qual é uma dessas técnicas? Relaxamento muscular. Eu peço para a pessoa relaxar o músculo. Eu peço para ela poder perceber quais são os músculos que estão tensos. Na apostila, essas técnicas vão estar todas descritas minuciosamente, no passo a passo. Então, eu peço para a pessoa, eu posso falar assim com a pessoa: olha, fulano, olha, Fátima, eu percebo que você está um pouco tensa e eu vou precisar que você me ajude a te ajudar. Como nós falamos a princípio da nossa conversa, o nosso processo é um processo de ajuda mútua e eu preciso muito da sua colaboração. E talvez, ainda que você não acredite, eu vou precisar que você confie em mim nesse momento e que você faça o que eu vou te pedir para você fazer. Posso contar com você? Eu tenho que saber conversar com a pessoa. Ela está tudo bem, pode contar. Mas tudo isso vai depender da empatia do par analítico. Quanto a pessoa vai se identificar com você. Do acolhimento. Aí vamos ter que trabalhar técnicas de acolhimento. Então você vê que fazer terapia não é uma coisa assim, não é somente ouvir como o pessoal pensa aí. Tem muita coisa aqui por trás, é muita técnica. E aí, então, eu peço para ela assim, olha, quando você pensa sobre esse assunto, quando você pensa sobre a barata, você fica com nojo, você fica com medo, não é? Eu preciso saber qual é a emoção que ela sente. Quer dizer, não é a emoção, é o sentimento. Como eu disse, emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa. Emoção é um movimento químico. Sentimento é a interpretação desse movimento químico. Sentimento é o que eu estou sentindo. É uma tradução da química orgânica. Olha, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo nojo. Aí nós iremos também ter uma aula sobre emoções. O que são emoções? Quais as principais emoções? Porque cada emoção está relacionada a uma estrutura de pensamento. Então, nós iremos aprender cada estrutura de pensamento. E cada estrutura de pensamento, por sua vez, está relacionada a uma crença. Aí vamos compreender as crenças, estrutura de pensamento sobre as emoções. E aí vem o sentimento. Sentimento é um ato de decifrar o estado emocional que a pessoa se encontra. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Eu não vou falar isso para o meu cliente, que isso dele não tem que saber nada. Quem tem que saber sou eu. Não vou dar uma aula para ele, apesar de que algumas vezes eu falo algumas coisas para trazer um pouco mais de credibilidade e admiração para ele entender que eu sei o que é que eu estou fazendo. Para ele entender que eu não estou fazendo algo aleatório de qualquer jeito. Eu sei o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como é que eu faço para que a coisa possa dar certo. Ok? Então, algumas vezes eu posso explicar, olha, fulano, de acordo com várias pesquisas, sempre quando a pessoa está no estado em que você se encontra, é porque a sua amígdala cerebral está muito ativa. E então nós precisamos primeiro minimizar a atividade da sua amígdala cerebral, praticando uma técnica muito simples, que eu creio que possa se adequar muito ao seu tipo de personalidade. Nós poderíamos testar essa técnica e, em seguida, você, então, fala se ela funciona com você ou não. Ok? Veja que eu estou procurando sempre trabalhar com coerência. Eu falo para ele o que vai acontecer antes de acontecer. Eu falo, olha, talvez a técnica possa funcionar ou não com você. Podemos testar essa técnica? Ele, podemos. Se não funcionar, ele não vai te julgar como incompetente, porque você falou antes que poderia não funcionar. E se funcionar, ele vai te dar credibilidade. Olha, funcionou, realmente me senti mais calmo. Nossa, que legal, parabéns. Podemos dar continuidade? Veja como eu estou sendo o grau de amabilidade. Como é que eu converso com a pessoa de uma forma redonda? Como é que eu estou acolhendo essa pessoa? Eu vou quebrar todas as resistências dela. Ok? Ela vai se sentir acolhida, vai se sentir compreendida e entendida. Ela vai falar tudo o que ela sente e vai ficar linda e maravilhosa depois. E aí vai indicar mais 2, 3 amigos para você trabalhar com eles também.
E aí o seu nome começa a ganhar destaque. Tudo bem? Mas só que isso não acontece de uma hora para outra. Eu preciso de colocar em prática no meu dia a dia. Com o meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, com meu colega de trabalho, com o meu cliente. Porque essas questões devem fazer parte da minha vida, porque vai evitar eu criar problemas. Vai me ajudar a me relacionar bem com qualquer ser humano. Você vai ter atendimento comigo, Fabiana, ou com o doutor João. Aí você vai ver como é que se dá todo esse processo. Todos vocês irão precisar de passar, tá? Então, voltando aqui para a técnica. Dúvidas até aqui? Já vamos encerrar a nossa aula, tá? Já são que horas? Já estamos aqui a... Já vamos encerrar. 10h20. Vamos parar por aqui para não ficar muito longo. Na próxima aula, vamos estudar as técnicas de desensibilização da amígdala cerebral. Tá ok? Para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, não ser informações demasiadas e aí ninguém aprender nada, ficar só na, na beira do conhecimento, sem se aprofundar em coisa alguma. Bom, agora eu quero que vocês falem para podermos encerrar o que é que vocês estão levando de informação útil no encontro de hoje. Eu estou levando de útil, primeiramente, que é uma das coisas que o ser humano precisa aprender, eu, ser humano, Fátima, ouvir. Porque se você não aprender a ouvir, você não vai conseguir conhecer o outro. Você não vai dar oportunidade para o outro se expor, para o outro se abrir. Então, quando a gente fala mais e ouve menos, a gente não consegue discernir o que está acontecendo com a outra pessoa. Então, na aula de hoje, eu aprendi. Lembra que eu te perguntei? Quando você lida com alguém que ele não dá credibilidade, isso aí não vai virar nada. Isso aí é só mais uma coisa. Só que eu vi, acho que foi, não sei se foi 2 ou 3 sessões que o meu esposo teve com você, que ao você ouvir ele, eu não sei, porque ele não fala, né? Foi lá com vocês. Mas essas 3 sessões ou 3 terapias, eu acho que foi 3 ou 4, eu não me lembro. Mas já mudou. Mudou muito a vida dele, que eu gostaria que ele fizesse o resto da vida. Mas é como que se diz, né? A pessoa se sente curada, foi bom demais, algo que ele nunca tinha feito, nunca tinha se abrido, nunca tinha conversado. Tanto você sabe a história dele, até lá era 4 tentativas de suicídio, muito conturbado, um câncer no coração, um AVC, 4 trombos. Então a história dele foi tipo assim, ele teve que parar tudo de uma hora para outra, quem estava uma vida ativa, de repente teve que se ver ali na inatividade e nada estava bom. Nada estava bom, nem tão pouco ouvir, nem menos tão pouco falar. E você conseguiu de uma forma muito especial, muito importante, encontrar ele, que foi você que encontrou ele, não foi ele que te encontrou, porque você conseguiu encontrar ele lá no íntimo, lá no coraçãozinho dele, lá na infância, quando o pai abandonou, aos seus 8 anos de idade, todo aquele histórico todo, que ele carregava aquela dor, aquele sentimento, aquela mágoa, e aí você conseguiu fazer com que ele melhorou, se eu te falar, acho que uns 80%. Ele Em só queria 3 morrer sessões. em 3 sessões. Então, uma pessoa que só falava de morte, que só queria morrer, dar fim na vida, o sofá de um lado já era afundado, porque ele não saía do sofá. Então, Você me chegou um falou que no dia seguinte ele já foi pescar, não foi? foi pescar. Você conseguiu tirar ele da cama, porque a gente estava ali, tipo, se eu falo, eu tô agredindo, se eu me calo, eu tô me omitindo, aí eu fiquei neutra. Então, por que eu te perguntei? Quando a pessoa não acredita, e você soube lidar e trabalhar de uma forma que ganhou a credibilidade,
ele conseguiu confiar em você, se abrir. Graças a Deus eu tenho um marido vivo há 36 anos. Completamos agora em setembro, porque você foi um intermediário muito bom, ativo, importante. E isso que tornou, para mim, a, abriu um leque, assim, tipo, eu preciso aprender isso daí. Primeiro para minha vida, porque eu preciso saber lidar com esse homem e lidar comigo mesmo, né? E depois muitas pessoas, minha família são 86 pessoas, eu sou cercada de pessoas. E se a gente não souber ouvir, a gente não vai saber ajudar ninguém. Então, Então, lembrando, tá, estou Fátima? tirando isso para mim. Eu fico muito contente de seu marido ter tido bom resultado em apenas 3 sessões, e essa é a nossa proposta. Eu não quero que ninguém passe muito tempo com vocês. Preciso que o cliente venha, se resolva o mais rápido possível. Claro que existem questões que são muito pontuais, Sim. mas tem questões que são a longo prazo, porque o ser humano é muito complexo. Então, algumas pessoas não conseguem ganhar destaque profissional. Eles não têm um trauma específico, mas têm um padrão de comportamento que não funciona dentro da sociedade. Ele precisa se enquadrar dentro da sociedade, porque a sociedade é mais forte do que você. Não é a sociedade que se enquadra ao seu padrão, ao seu estilo. É você que tem que se enquadrar ao estilo da sociedade. Algumas pessoas são adaptáveis, outras são completamente rígidas. Então, eu preciso ter flexibilidade para eu entender que a sociedade tem a realidade dela e eu preciso me adequar a essa realidade com muita prudência, com muita coerência, com muita altivez também. E aqui já é um outro processo, porque a terapia integrativa, ela não é apenas para resolver problemas traumáticos, mas também para desenvolver o ser humano, para eu me tornar uma pessoa melhor e alcançar objetivos na minha vida. Que aí vamos dar continuidade. Né? O que nós estamos fazendo aqui, o nosso curso, ele vai longe. Eu quero que vocês atendam, já comecem a atender casos simples. Daqui a umas 4 semanas, eu quero trazer já clientes para vocês. Eu tenho pessoas que já estão querendo. Então, eu vou trazer os pacientes piloto, os clientes piloto, para vocês começarem a fazer as suas intervenções supervisionadas. Então, vamos lá. Então, como você falou sobre resistência, a pessoa tem que entender que eu não estou contra ela. Tá ok? Então, eu não confronto a pessoa. Eu não falo, você está errado. Eu não vou falar isso, porque aí eu vou criar resistência. Eu tenho que quebrar a resistência. Quando você vai para um comprador, ou para um vendedor, o objetivo do vendedor é tirar você da resistência. É você acreditar que ele não vai te vender um produto ruim. Ele vai fazer você acreditar que o preço que ele vai te vender é um preço justo. Ele, então, vai ser seu amigo, ele vai sorrir. O psicopata, quando ele quer destruir a vida de alguma pessoa, ele é extremamente gentil, ele é extremamente educado. E você olha para ele e fala assim, que pessoa maravilhosa, que pessoa encantadora, que pessoa extraordinária, meu Deus do céu, que homem, que mulher incrível, que pessoa bondosa. Mas depois, dali, é que vem o problema. E aí, existem técnicas para você identificar até um psicopata. A expressão facial, a sintonia entre expressão facial dos olhos e testa e harmonia com o sorriso, ou até com a rigidez dos ombros, até a forma de andar, até a forma de balançar os braços, fala quem é a pessoa. Então, é muita psicologia, e são anos e anos de estudos, não meu, mas de milhares de profissionais. Isso aqui é ciência, ok? Mais alguma participação? Lucas, Fabiana, Laura, Joelma, Amauri. Vamos encerrar nosso encontro, vamos lá? Daniel, a gente eu pude tirar de mais importante, assim, lógico, tudo que eu falava foi importante, né? Mas o que foi que me chamou muita atenção foi justamente essa questão de que a nossa mente, ela, assim como ela não sabe o que é tempo, né? Ah, aqui está no passado, isso está no...
isso está no presente, isso aconteceu hoje. Ela também, como você comentou, ela também não sabe o que é mentira, né? Como você justamente comentou. Então, a gente tem que ter cuidado no que a gente vê, no que a gente lê, naquilo que a gente escuta, e é onde entra justamente essa questão do conhecimento. Quando eu vou lidar com uma outra pessoa, seja o paciente, seja até pessoas em casa, seja com nós mesmos, a gente tem que saber aquilo que a gente vai afirmar para nós mesmos, que a gente tem que ficar a favor daquela pessoa para não acabar criando mais bloqueios e mecanismos de defesa naquela pessoa, como você me falou. Né? Então, você sabe muito bem, né, no todo o contexto que eu estou abordando, em que situações também se enquadram isso, e por que eu estou comentando esse contexto também. Então, isso é uma lição diária para nós mesmos. Quando a gente começa a se autoanalisar e analisar o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, até parentes mesmo, a gente encontra pessoas que precisam dessa atenção e que se encaixam, que se enquadram em tais modelos de comportamento. E são já praticamente, assim, possíveis pacientes pilotos, vamos dizer assim, né? Que a gente vai Ok. ter que trabalhar essas intervenções de Ok. de forma até mesmo imparciais ali, sem demonstrar que a gente está querendo fazer isso, mas a gente está fazendo isso de forma inconsciente, vamos dizer assim, né? Para aquelas pessoas de forma inconsciente, elas não vão perceber mais, a gente sabe o que a gente está fazendo, que estamos trabalhando porque a gente está entendendo o que está acontecendo ali naquela situação. Então, esse ponto que tu comentou logo no início, e quando estava explicando as aulas e tudo mais, de que a gente tem que utilizar tudo isso para se autoanalisar, se auto-questionar e também questionar o nosso âmbito social e ali tanto o intrapessoal como também o interpessoal, é muito importante. Então, eu acredito que o que eu pude tirar de maior lição foi justamente isso. Essa questão de todas as questões, os neurotransmissores, os neuroquímicos, etc. De como ele age na nossa mente, né? Em relação ao legal, etc. E aqui, então, Lucas, vem a grande questão. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que tirar essa pessoa da defensiva. Porque na defensiva, eu não consigo influenciar essa pessoa. A pessoa se deixa ser influenciada por alguém à medida que ela se sente entendida e acolhida. Ela então te admira. As pessoas só são influenciadas por pessoas que elas admiram. Se eu admiro um artista, um cantor de reggae, de quebradeira, sei lá o que se fala, então eu sou influenciado por essa pessoa. Se a pessoa te admira, ela então é influenciada por você. Se ela não te admira, ela te resiste. Então, se eu quero influenciar alguém, eu preciso causar admiração. Ela tem que me admirar em alguma coisa. Na minha paciência, na minha polidez, no meu nível de compreensão. Então, eu tenho que trabalhar para tirar essa pessoa do nível de resistência. Porque ela vai falar alguma coisa e ela pensa que você vai criticar, que você vai condenar, que você vai reclamar, que você vai debater. Então, quando você não debate, você não debateu, você não me criticou, você não brigou comigo, assim, não, não. Mas por quê? Eu não vejo necessidade disso. Eu acho que talvez você esteja certo mesmo, talvez seja assim mesmo. Se eu tivesse passado pelo que você passou, talvez eu pensasse como você pensa. Está tudo bem. E aí ela agora começa a criar uma nova percepção, porque a vida é uma criação perceptiva. O que a terapia faz? Ela ajuda a pessoa a mudar a sua percepção, a entender as coisas. É entendimento. A terapia ajuda a pessoa a entender a vida de uma forma mais funcional, mais leve. É percepção. A terapia, ela atua com o foco de mudar a percepção do sujeito para uma percepção mais construtiva, mais colaborativa, mais funcional, mais adaptativa, mais produtiva. Ok? E aí, para isso, precisamos de contar muito com o ego do terapeuta. O terapeuta, ele não tem que provar nada para ninguém. Ele não tem que provar para o cliente dele que ele sabe, que ele estudou, que ele fez aquilo. Isso não funciona. O terapeuta vai ser uma pessoa servidora. Ele vai servir humildemente. Ele vai estar ali para apanhar do seu cliente. Ele vai apanhar, ele vai levar tapa, ele vai
ser pisado, maltratado, chicoteado, xingado, e você vai estar indo ali sorrindo. Eu posso te ajudar mais um pouco? Pode me xingar, pode ficar à vontade. Então, o terapeuta é o servo fiel. Ele está ali para poder servir, e não para ser servido. Ele está ali para elogiar, e não para ser elogiado. Então, o terapeuta que tem uma saúde razoável, ele não está em busca de elogio, ele não está em busca de provar que ele sabe, que ele entende. Ele não tem que fazer isso, nada disso. Ele é um servo sofredor, ok? Você vai carregar nas suas costas o problema do outro. O terapeuta é um servo sofredor, que está ali para carregar o sofrimento do outro e ajudar a transformar a vida da outra pessoa. Ele, então, não espera nada, não espera um elogio, não espera uma validação, nada. Ele é o servo sofredor. Entendeu, Lucas? Sim, Então, sim. eu não tenho que falar que eu estudei, que eu fiz um curso por Harvard, que eu estudei um curso da Universidade de Oxford, que eu sou membro disso. Não. É o servo sofredor. Compreendido, Lucas? Sim, sim. Eu não estou ali para debater com o meu cliente. Eu estou ali para confortá-lo. Perfeito. Então, eu vou trabalhar para tirar essa pessoa da resistência. Ela tem que entender que eu não estou ali para condenar, para discordar. Ok, meu amigo? Trazer ela para perto, né? Lembra disso, tá? No seu caso lá, não discorda, não tenta convencer a outra pessoa de que ela está errada, não tenta convencer que a pessoa é doente, não tenta. Não tenta, tem que ter muita polidez, tem que ter muita sensibilidade, muita paciência. E você só tem isso treinando. Isso não acontece de uma hora para outra. Perfeito. Ok? Mais alguém que dá uma colaboração? Daniel, Oi. então eu posso também, quando estiver atendendo, usar a técnica de relaxamento para me manter também relaxado enquanto escuto, Perfeito, querida. né? Perfeito. Porque se na hora da sua intervenção você fica tensa, o trauma dele, por osmose, pode te contaminar. Uhum, Você pode externalizar o trauma do seu cliente, ficar dois traumatizados ali, ele e você. entendi. Então, acho que a gente pode também aplicar isso a gente mesmo enquanto atende a pessoa, né? Aí, quando eu atendi alguns casos, até hoje, quando eu atendo alguns casos de estupro, homicídio, suicídio, ou até pedofilia, que eu trabalho com alguns pedófilos, que ele fala para mim, olha, eu hoje abusei da minha sobrinha de 5 anos. Eu trabalhei na penitenciária em Salvador, que eu atendia homicidas, e ele me contava como ele matou o parente dele. Olha, eu cortei ele com a faca, cortei a garganta, depois tirei o coração, isso, isso e isso. O que é que eu faço? Eu tenho que me proteger disso daqui. Como é que eu me protejo? Eu não imagino a cena. Se eu imaginar a Uhum, cena, eu me contamino. uhum. Eu não estou ali para entrar na cena que ele está descrevendo, senão eu vou sofrer. Então, eu tenho que estar atento para não me contaminar com a fala dele, com a emoção dele, porque a emoção é contagiante. E como é que eu faço isso? Relaxamento. Eu estou Então, conversando com ele, estou atento a ele, mas também eu estou atento a mim, às reações do meu corpo. então Aí, existem por isso, técnicas também que a gente usa em nosso favor, enquanto a gente trabalha. claro, é por isso que eu preciso treinar técnicas de relaxamento. Hoje eu vou dormir. Eu vou fazer mais ou menos aqui uns 5 minutos de ouvir a minha respiração, de me concentrar na minha respiração e relaxar todo o meu corpo. Amanhã, quando eu acordar, irei fazer de novo, uns 5, 10, 15 minutos antes de abrir os meus olhos. Porque eu tenho os meus desafios também. Entende? Se eu não me cuidar,
eu me torno uma pessoa muito impulsiva, e aí a impulsividade me controla e eu vou acabar com a minha vida. Eu sou humano como qualquer outra pessoa. Eu tenho falhas, eu tenho o meu orgulho, que eu tenho que combater diariamente, eu tenho a minha prepotência, a minha vaidade, o meu egoísmo, que eu tenho que manter tudo isso aqui sob controle. Tem uma família onde você tem que estar inteiro, né, Daniel? Como é? Tem uma família também onde você precisa estar inteiro quando está presente. Sim. Eu hoje sou divorciado, então eu não tenho mais essa preocupação, né? E família, eu tenho hoje os meus filhos, que eu trabalho com eles, mas eles são razoavelmente equilibrados. Tem a minha filha que está morando comigo agora, chegou de Portugal. Eu estou procurando ajudá-la. Ela estava com depressão, mas ela já saiu do período da depressão, ainda bem, e está se preparando para voltar para a Europa. Eu estou trabalhando com ela para ela poder se fortalecer, porque na Europa ela vai ter muitos desafios com a vida. Uma das coisas que eu tenho que ensinar à minha filha é me amar sem depender de mim. É me amar de forma desapegada. Porque o filho precisa se desapegar dos seus pais para constituir a sua própria família. E os pais têm que entender isso. O pai cuida dos filhos para o mundo, é para os filhos para si. Isso. Okay? Tenho que aprender isso também para ensinar o meu filho. E aí, Obrigada. E aí, algo que é muito útil para nós, que ajuda muito, é a filosofia estoica, o estoicismo. Tem um livro, né? Tem alguns livro do livros estoicismo de estoicismo que te ajudam filosoficamente a entender a vida e a lidar com os percalços do que vai aparecer. Ok? Então, temos muito que aprender ainda. Temos muito que aprender. Até mesmo no relacionamento. Ninguém nasce sabendo se relacionar. E ninguém nos ensina como é que se relaciona com alguém. Relacionamento é uma necessidade biológica, social, mas que o ser humano precisa estudar como é que se relaciona. Geralmente, o que é que nós fazemos? Nós replicamos o comportamento dos nossos cuidadores, que pode ser comportamento funcional ou disfuncional. Então, eu vou precisar de refletir sobre a minha vida, o que é que eu trago da minha família que não serve mais para hoje. E eu vou ter que ensinar tudo isso. E fatores emocionais que às vezes bloqueiam me distanciar de padrões comportamentais do meu pai e da minha mãe. Porque eu preciso desenvolver autonomia. Eu preciso ter autonomia para decidir que tipo de homem eu quero ser. Que tipo de mulher eu quero ser. E nunca depender de nada e nem de ninguém. Está pronto, psicologicamente, para viver a ermo e sem rumo e sem ficar triste. Amar de forma livre, né, Daniel? Exatamente. Porque o verdadeiro amor, que não é uma dependência emocional, a principal característica dele é o desprendimento. Você fica se você quiser. E você vai quando você quiser. Então, eu não tenho que te obrigar a gostar de mim. E isso não acontece a nível cognitivo, é a nível emocional. Eu vou ter que treinar a minha emoção, para a minha emoção dar consentimento para que a minha razão exerça controle sobre a minha vida. Porque existe a teoria e existe a prática e a internalização dessa ideia. Ok? Eu falar é uma coisa, mas internalizar o que eu estou falando é diferente. Então, eu venho me preparando. Eu sei que isso pode não acontecer, é muito difícil disso acontecer, mas eu venho me preparando para viver a ermo e sem rumo. Perder a minha casa, perder o meu carro, perder o meu trabalho, perder as pessoas que gostam de mim, e eu ser colocado aí no meio do deserto e estar lá, viver lá até morrer e pronto, sem ninguém ao meu redor.
e sem me queixar e sem ficar triste. Ok? E tudo isso eu só consigo com técnica, com treinamento. Eu tenho que me preparar para isso. Tá ok, gente? Ok. Amaury, deixa eu te ouvir. Você vai encerrar com chave de ouro, Amaury. Eu achei muito importante aquela parte, Daniel, de sensibilização da amígdala. A gente precisa muito disso, no dia a dia, principalmente. Eu acho que todo mundo aqui precisa se esforçar um pouco mais para se aprofundar nesse assunto. Sobre as questões de não se relacionar com o paciente, relacionar emocionalmente falando, não entrar naquela imaginação, como a Fabiana mencionou antes, é muito importante a gente ter muito autoconhecimento, porque só o autoconhecimento vai fazer com que a gente não se envolva emocionalmente com o problema do paciente. Sem isso, vai ficar muito difícil. E é muito importante também que a gente observe a sociedade como ela está hoje, porque nos próximos 3, 4, 5, 10 anos, vai ter muita gente com problema. E vai ser problemas que foram adquiridos hoje, ou há 2 anos atrás até. Porque hoje, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a ansiedade é uma das principais causas dos problemas hoje, e através dessa ansiedade que vai causando outros problemas, muitos problemas mais graves, porque a ansiedade ela é como um degrau, ela vai ficando cada vez mais intensa. Isso pode se desenvolver uma síndrome do pânico, ou talvez até outra coisa pior. Doenças normais também, como dor de cabeça forte, por exemplo, a ansiedade vai causar isso. Essa dor de cabeça pode evoluir para uma coisa pior. Muitas vezes as pessoas têm problema com enxaqueca, nem sabem o que está acontecendo, muitas vezes é emocional. E tudo isso aí é necessário a gente entender, porque para desempenhar um bom trabalho é necessário muito entender bastante sobre a questão da neuropsicologia, do cérebro. A gente precisa disso, porque só dessa forma a gente vai poder desempenhar um bom trabalho. E achei interessante também a parte da sua paciente, e ver o quanto que o cérebro é algo complexo, porque ela é internacional, ela meio que se colocou no personagem. Aquilo é muito interessante. É quase como um transtorno dissociativo de personalidade. Achei Ok? É um interessante transtorno dissociativo. isso, dissociativo. Achei interessante porque isso aí é basicamente o santo grau da psiquiatria. É o que tem de mais elevado, eu diria assim, de mais complexo para o paciente, para o profissional trabalhar. É muito difícil. Isso é para mim, eu acho que eu colocaria em primeiro lugar como mais difícil. É um transtorno muito complicado de se trabalhar. Mas é isso, Daniel. Eu vou me aprofundar bastante nisso. Eu tenho bastante livro também. Quem quiser algum livro sobre estoicismo, eu tenho uma biblioteca bem vasta sobre isso. É só chamar no privado, no WhatsApp, que eu envio. É Ok, isso. Amaury, eu fico muito grato. Eu vou procurar fazer um resumo das principais ideias estoicas, porque nós precisamos de ter essas ideias para a nossa vida e também para compartilhar com o nosso cliente e com outras pessoas. O estoicismo tem muita coisa boa. Tá ok? É isso. É muito necessário até, Daniel, porque a gente, como a gente mesmo sabe, um paciente com problema, ele está sempre com uma visão distorcida da realidade. E no estoicismo, a gente traz muito a realidade. A gente vive muito aquilo que é real, aquela visão um pouco mais ampla do que é a vida, ou do que a vida que o paciente leva. E eu acho que isso é muito importante a gente estudar por causa disso, justamente por causa disso, porque essa visão distorcida que está fazendo com que esse paciente tenha esse problema, é isso que a gente precisa trabalhar em cima. Ok. Obrigado, Amaury. Bom, eu estou falando aqui mais uma vez, tá? Eu estou convidando a Amaury para fazer parte do nosso grupo, juntamente com o Lucas. E depois eu vou conversar com você e com o Lucas, tá ok, Amaury? Você mora próximo a mim, a nós, e aí eu tenho aqui algumas coisas, eu vi a sua dedicação, eu vi o seu comprometimento, você tem coisas boas aqui para poder agregar, já que você mora aqui bem próximo a nós, tá ok? Eu acho que vai ser muito bom para você,
e bom para todos que estiverem conosco. Bom, eu gosto de conversar com vocês, para mim é uma diversão estar aqui. E vamos então parar por hoje. Hoje, então, nós procuramos falar principalmente sobre a amígdala cerebral, tá? Então, sempre falando, em algumas pessoas, a amígdala cerebral pode estar hiperativa. Isso quer dizer que a pessoa está hipersensível. E quando a pessoa está hipersensível, a terapia não funciona. Ela tem que ir para o medicamento. Ela não tem capacidade de concentração, o diálogo é muito complicado. Eu tive uma paciente aqui que eu atendi com vocês, que ela tem transtorno de personalidade. Então, praticamente, ela somente fala e eu somente ouço. Ok? Porque ela não está em busca de uma solução. Ela está em busca de apenas de ser ouvida. Então, ela me paga para ficar ouvindo ali durante 40 minutos, 50 minutos. Eu ouço, deixo ela falar como um processo de descatexia, de expurgação da energia psicológica, porque falar tem essa função. E ela falou, e no final ela fica bem. E depois ela volta, fala, e aí fica bem de novo. Aí eu passo alguma interpretação de como ela deve lidar com a vida. Isso aqui você pode fazer dessa forma, vamos ser mais compreensíveis, tal, você coloca no lugar do outro. Aí, poxa, mas é mesmo porque ela já tem a admiração. Então, quando o seu cliente te admira, você tem poder de influenciar. Ok? Sempre lembrando, ele tem que te admirar. Ele admira uma pessoa pela sensatez dela, pela coerência, pela prudência, até pela tonalidade de voz. Um terapeuta que fala muito rápido não é muito funcional. Eu até preciso trabalhar a minha dicção, a pronúncia das minhas palavras. Saber falar e fazer pausa. Acabei de fazer uma pausa proposital, de 3 segundos. Exemplo, Lucas, quero falar algo muito importante com você. Fiz uma pausa de 3 segundos. Quando eu faço uma pausa no meio do meu discurso, eu crio um momento de solenidade. Isso quer dizer que o que eu vou falar vai ser muito importante. Aí eu consigo captar a atenção da pessoa. Quando eu quero captar a atenção da pessoa, ao invés de eu falar mais alto, eu falo mais baixo. Porque o que é importante, a gente fala baixo para outras pessoas não ouvirem. Então, são técnicas de oratória que também têm o seu lugar na terapia. Falar rápido na terapia não é bom. A sua voz precisa passar tranquilidade, segurança. Você tem que saber o que você está fazendo. Ok? A Joana até me acalmou, a Mauri. Eu falo sempre muito rápido, devido ao raciocínio rápido também. Preciso trabalhar isso. É exatamente isso. Tá ok? Aí nós vamos nos trabalhando. Por quê? A ideia de ser uma pessoa sábia, você não vai ver a personificação, a ideia de uma pessoa sábia que fala rápido. Sábio não fala rápido. Sábio não fala muito. Sábio é prudente. Sábio é coerente. Sábio é sensato. Sábio tem autocontrole. Sábio se abnega. Sábio é altruísta. Sábio não é egoísta. E aí vem a questão pessoal. Não procure facilidade na vida. Por exemplo, eu tenho a garagem do meu prédio. E algumas vezes me dá vontade de eu simplesmente apertar um botão para o portão abrir, do que eu pegar a chave e abrir o portão, que dá muito mais trabalho. Mas eu percebi que quando eu facilito a minha vida, eu estou me fragilizando. Então eu não aperto o controle. Eu tiro a chave e vou abrir o portão, porque eu não quero facilitar a vida para mim. Entendem isso? Então, às vezes, a pia está com prato sujo, eu não quero pedir para ninguém lavar, eu que vou lavar, porque eu não quero facilidade na minha vida. Ok? Eu evito facilidade na minha vida, porque eu quero colocar o meu corpo para acreditar que eu aguento mais.
Você vai me dar um tapa e eu vou falar, pode dar outro que eu aguento. Você vai gritar comigo, eu vou falar assim, pode gritar mais alto que eu aguento. Você vai me dar uma pá, você pode me dar outro que eu aguento. Eu não vou reclamar. Porque quando eu reclamo, eu estou me fragilizando. E eu não posso me fragilizar. E essa lição eu aprendi na Bíblia. Quando Pedro fala para Jesus, Senhor, tenha compaixão de si mesmo. Ele disse, afasta-te de mim, Satanás. Porque ele viu ali uma sugestão de autocomiseração, autopena. Você nunca deve ter pena de você em hipótese alguma. Se mentem para você, não pense, oh, mentiram para mim. Não, isso te fragiliza. Se te traíram, oh, me traíram. Não, se dá tudo bem, eu aguento. Ok? Nunca tenha pena de você, nunca. Se você tiver pena, você se fragiliza. Não tenha pena de trabalhar, não tenha pena de arrumar a casa. Tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Você vai estar se fortalecendo. Eu já fui para academia treinar, estava sem disposição alguma. Foi que eu pensei, agora é que eu vou. Não estou com vontade, não estou com disposição, é o meu corpo que está falando. Mas o meu corpo não vai ser mais importante do que a minha razão. E eu vou mesmo sem vontade. Quando eu estou com preguiça, é aí que eu vou mesmo. Quando eu não quero fazer alguma coisa boa, é aí que eu vou fazer mesmo. Porque eu não posso ser escravo do meu corpo. Eu não posso ser escravo da minha mente. Eu que vou conduzir a minha mente. Eu que vou conduzir o meu corpo. Então, eu nunca vou ter pena de mim. Nunca vou ter pena de mim. Então, podem fazer o que quiser, podem me trair, podem mentir, podem me deixar, podem me abandonar. Não vou ter pena de mim. Ninguém tem nenhuma obrigação comigo. Pronto, acabou. Se fizerem um bem para mim, poxa, foi ótimo, que bacana. Veio como bônus. Mas nunca tenha pena de vocês. Tá ok? Vamos finalizar por hoje? Bom, só um detalhe. Eu preciso de concluir a parte do curso o mais rápido possível. Eu preciso ter, no mínimo, pelo menos 2 encontros por semana. Nós já estamos aqui, já são que horas? Nossa! Quase 11 da noite, gente. Já estamos aqui há 2 horas e não vemos o tempo passando, né? Porque o assunto é muito envolvente. Eu vou estabelecer o nosso horário para às 8 horas. Fica bom para vocês? Todos? Fica bom? 8 horas, terça e quinta-feiras. Tá ok? E aí, durante o dia, eu tenho os meus atendimentos, que aí eu vou chamar vocês para poder acompanhar esses atendimentos, para vocês irem pegando prática, internalizando ideias e vendo como é que a coisa funciona. Tá bom? Um abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, gente.